Você vai ouvir agora mais uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Elias Vieira. Quero extremar minha alegria nesta noite de ocupar esta santa tribuna para a exposição da bendita Palavra de Deus, porque ela é infalível e ela é digna de toda a aceitação. Cheguei aqui com a mensagem preparada e no decorrer dos louvores Deus falou comigo nesta noite para pregar sobre acalmando a tempestade. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 8, versículo 22 ao 25 e também 28, parte A. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 22 ao 25, depois 28, parte A. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Versículo 28, parte A, diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amém? Podeis assentar. Se puder dar mais um pouquinho de retorno aqui para mim. Aleluia. Eu não sei, garganta minha áspera, mas Deus nos dará vitória nesta noite. Queridos e amados irmãos, olhando esse texto bíblico no capítulo 8, observamos que a Bíblia relata-se que aconteceu que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E a Bíblia diz que algumas mulheres o acompanhavam. Uma delas, chamada Maria Madalena, no qual saíram 7 espíritos malignos. Outras mulheres que o acompanhavam: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e outras mulheres também que serviam a Jesus com as suas fazendas. Diante dos milagres de Jesus, a Bíblia diz no verso 4 que uma grande multidão o acompanhava. E quando esta multidão o acompanha ao mestre, Jesus, vendo a necessidade de ensinar, preparar, conduzir, Jesus acha por bem agora ensinar por parábolas. Ele começa a explicar a parábola do semeador, depois a parábola da candeia, e ele explica. Enquanto ele está explicando, chega alguém e interrompe o mestre, dizendo: mestre, a tua mãe
e os teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus toma a palavra e diz assim: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e as executam. Jesus, depois de dar esta resposta, eu creio que ele recepcionou muito bem a sua mãe, seus irmãos, mas depois ele se levanta, e o versículo 22 em que lemos, a Bíblia nos diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos. Notemos que a Bíblia dá simplicidade ao dia. A Bíblia fala um daqueles dias, um dia qualquer, um dia normal. Aqui não tem ninguém gritando: hoje é terça-feira, à tarde é o dia que Jesus vai entrar no barco. Não, a Bíblia dá simplicidade ao dia. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco. Todos nós temos que viver um dia após o outro. Ninguém consegue viver uma semana em um dia, ou um mês em uma semana. Todos nós temos que viver um dia após o outro, porque a Bíblia diz um daqueles dias, um dia normal, um dia simples, porque Jesus não é limitado a dias, porque nós vivemos o tempo cronos, ou seja, o tempo cronológico. O tempo cronológico, você tem horário para levantar, para trabalhar, para viajar. Você vive debaixo do tempo cronológico. É diferente do tempo kairos, que é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus, nem tampouco o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus não é limitado a dias como nós somos limitados. Jesus, quando quer curar, batizar, salvar, libertar, abençoar, quando ele quer, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado ou domingo, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, aqui dentro, lá fora, na rua, no mercado, no ônibus, no metrô, na rodoviária, seja onde for, Jesus não é limitado. Quando ele quer operar milagres, ele opera, é no dia e na hora em que ele quiser. Aleluia! Hoje, nesta noite, pode ser o dia do teu milagre, o dia da tua vitória, o dia da cura, o dia do livramento, o dia da libertação. Você está de acordo comigo? Então levante a sua mão e declare assim: hoje é o dia da minha vitória. Você pode dizer isso? Então glorifica e exalta o nome do Deus poderoso. Até porque todos os dias em que vivemos adquirimos experiência, maturidade. Até porque o Salmo 90, versículo 12, a Bíblia diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Cada dia que você vive, adquire experiência, sabedoria, maturidade. Talvez o sofrimento que você está vivendo hoje é uma preparação para a tua vitória no dia de amanhã. Talvez a luta que você está passando aqui hoje é como Jesus diz: o que eu faço agora, o que eu faço hoje, o que eu faço neste dia, você vai se surpreender com o dia de amanhã. Você não entende agora, mas amanhã
barco com seus discípulos, agora Jesus faz uma promessa, dizendo: passemos para outra banda do lago. Jesus não diz assim, ó, vamos tentar passar para o outro lado. Não, Jesus também não diz assim, ó, vamos ver se nós vamos conseguir passar para o outro lado. Não, Jesus faz uma promessa afirmativa, dizendo: passemos para outra banda do lago. Ou seja, uma promessa, sair de uma posição e ir para outra posição, sair de um lugar e ser conduzido para outro lugar. Ou seja, o segredo da tua vitória está do outro lado. O segredo do milagre está do outro lado. Aleluia! Por que está do outro lado? É porque a Bíblia diz que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, a velhinha Miriam, depois de uma grande vitória, a Bíblia diz que ela tomou os tamborins. Ou seja, depois da vitória havia grandes pessoas em silêncio. O tamborim estava em silêncio. Esse tamborim, depois de uma vitória, não pode ficar em silêncio. Você não quer tocar? Dá que eu toco. E a Miriam, do outro lado, com um grupo de mulheres, começa a fazer barulho, dizendo: só o Senhor é Deus. O segredo do milagre está do outro lado. Elias fala para Eliseu: fica aqui, não me aparto de ti. Então, do outro lado do Jordão, em qual o Jordão se abriu, Elias é tomado ao céu, e Eliseu pega a capa e toma posse daquilo que ele tanto almejava. O segredo do milagre está do outro lado. Aleluia! Aí fora quem vence é quem chega em primeiro, segundo, em terceiro. Medalha de ouro para o primeiro, prata para o segundo, bronze para o terceiro. No reino de Deus, aqui vence não é quem chega em primeiro, até porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, vence é quem vai até o fim. Aqui vence é quem não desiste. Aqui vence é quem prossegue. Aqui vence é aqueles que não olham para a tempestade, para a perseguição, para as calúnias, para as dificuldades. O meu alvo é aquele que me prometeu, é fiel para cumprir. Não vou desistir por palavras contrárias. Não vou desistir porque está me apontando. Não vou desistir porque querem me matar. Porque quem está no barco é maior do que a tempestade. Quem está no barco é maior do que as lutas. Porque fiel é o que prometeu. Aleluias! Jesus faz uma promessa. Agora no verso 23 eu vejo erros dos discípulos. E a Bíblia diz: e navegando eles, vírgula. Jesus é eles? Não. Jesus é ele. Para eles são todas as coisas, a honra, a glória, o poder. Amém. Os irmãos estão de acordo que havia homens experientes na área da embarcação: Pedro, Tiago, João. Quando Jesus faz a promessa e entra no barco, parece que eu vejo Pedro chegando: mestre, pode deixar conosco, que de embarcação nós entendemos muito. Deixa conosco, mestre, que de barco é conosco. Bom, Jesus, vendo que eles não querem uma parcela de contribuição para guiar o barco, a Bíblia diz: e ele adormeceu. E quando Jesus adormece, veio uma tempestade de vento, no qual o barco enchia-se de água, e a
corriam perigo. Jesus corre perigo? Não, ele vai acima do perigo. Aqui está um dos erros que aconteceu nos discípulos e acontece às vezes em nossas vidas: autoconfiança demais. É porque eu ensino melhor, corre perigo. É porque eu canto melhor, corre perigo. É porque eu faço melhor, corre perigo. É porque se não for eu, as coisas não vão, corre perigo. Vamos ser realistas. Se Jesus não guiar um barco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Temos que depender dele. De barcos eles entendiam, mas Jesus tem de guiar o barco. Lá fora é advogado, aqui dentro advogado é Jesus. Lá fora é juiz, aqui dentro quem justifica os escolhidos de Deus é Ele. Lá fora eu posso entender tudo, mas aqui dentro quem entende de todas as coisas se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Autoconfiança demais, corre perigo. Pessoas que se sentem a última bolacha do pacote, pessoas que se sentem a última Coca-Cola no deserto, corre perigo. Quando nós queremos aparecer, a glória dele se retira. Essa expressão adormeceu, nosso Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. Essa expressão adormecer é deixar de se manifestar na vida de pessoas que é autoconfiante demais. Está entendendo? A pessoa pode ser simples, talvez não tenha nenhum português claro, talvez tenha dificuldade para falar, talvez o microfone até parece que está tendo jogo na mão dele, começa a tremer, mas quando ele louva, quando ele prega, o Espírito Santo começa a mudar o ambiente. Pode estar frio, mas se ele tem a unção de Deus, o Espírito Santo trabalha e começa a operar no meio da igreja. Tudo tem que ter a simplicidade, tem que ter a simplicidade de glorificar. Eu só vou glorificar se eu sentir alguma coisa. Então você vai estar sem sentir nada. Para recebermos a glória, temos que mandar a glória para cima. Os levitas sempre eles preparavam tudo, entoavam os louvores para atrair a presença de Deus. Hoje não é diferente. O Espírito Santo está aqui em nosso meio, mas quando nós abrimos a boca para louvar, nós sentimos a glória, nós sentimos a presença. E muitas vezes tem pessoas que usam até essa expressão: eu não gostei do culto hoje, me desculpe, o culto jamais foi para você, o culto é para o Senhor. Quem tem que achar que gostar é Ele. Então o culto quem faz somos nós para Ele. Ele é digno de ser adorado nesta noite. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Autoconfiança corre perigo. Tinha um camarada que falava assim: é difícil a gente ser humilde quando a gente sabe que a gente é o melhor. Desce. Desce. Se Jesus não guiar o barco, se Ele não estiver no centro do barco, a tempestade começa a assolar. Mas eu creio que aqui não tem autoconfiança demais, não. É só lá para o lado da Holanda, Japão. Mas se tiver alguém autoconfiante, tem uma receita do céu aqui. Jeremias capítulo 9, versículo 23. O que é que diz, pastor? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o rico em sua riqueza, nem o forte em sua força, mas quem quer se gloriar, gloria-se em saber que eu sou Deus. Isso me agrada, assim diz o Senhor.
nesta noite. Aqui tem pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Aqui tem pessoas que ainda sentem a glória dele. Ainda tem pessoas que dependem dele. Dependa dele para dirigir. Dependa dele para levantar. Dependa dele para se alimentar. Dependa dele para pregar. Dependa dele para louvar. Dependa dele a todo momento. E você vai ver que as coisas vão melhorar. Glorificado é o teu nome, Jesus. Estando eles em perigo, e o barco enchia-se de água. Aí Pedro se desespera, tem dia de tudo. Barco conosco mesmo, aí quando as coisas apertam, Jesus, mestre, mestre, o que foi? Interessante. Quer dizer então que agora vocês precisam de mim? Tem pessoas que só lembram de Jesus quando as coisas vão mal. Tem pessoas que só correm para a igreja todos os dias quando o vento começa a soprar. Tem pessoas que só correm para a oração, para a consagração, é quando a água está batendo aqui. Aleluia, Deus. Aí para a igreja só no domingo para mim está de bom tamanho. Cuidado, corre perigo. Lembra de Jesus só quando o médico fala 6 meses de vida. Lembra-se de Jesus só quando o médico fala essa enfermidade é para a morte. Olha por mim. É segunda. Se tiver culto de domingo a domingo, ele vai visitando a cada congregação. Se ele está no controle do barco, o segredo é agora. Porque ele vai te conduzir do outro lado e você vai ter a bandeira na tua mão. Quando a tempestade está lá, eles clamam ao mestre e o mestre se levanta. E é aí que as coisas vão melhorar. Jesus se levantou, vento, mar, tudo começa a se tranquilizar. Jesus acalma a tempestade. E quando Jesus acalma a tempestade, eles ficam de boca aberta. Quem é este homem que até o vento e as águas ele manda, tudo lhe obedece? Sabe por que as portas vão se abrir para você? É porque as portas obedecem ao mestre. Sabe por que essa enfermidade vai ter que sair? Porque essa enfermidade tem que obedecer ao mestre. Ele diz tudo lhe obedece. O mal vai ter que obedecer a palavra de Jesus hoje. A tempestade que está assolando a tua vida vai ter que obedecer a voz do mestre. E quando ele dá a ordem, tudo se acalma. E quando se acalma, a Bíblia diz que o barco enchia o quê? O barco encheu o quê? Eu não estou escutando ainda. O barco encheu o quê? De água. Jesus tirou água do barco? Como é que não foi ele que colocou? Não foi Jesus que colocou água no barco? Os discípulos tinham que tirar água do barco. E para tirar água do barco tem que ser de joelhos. Ninguém consegue tirar água do barco de pé. Esses dias o irmão Caetano me ligou: pastor, vem pescar. Eu falei: rapaz, vem pastor, arrume um barco aqui. Eu fui, pastor. Cheguei lá, o rio vai lá, ele arrumou um barco lá e vai no vento. E devido aos dias que na tempestade, eu vi que aquela água estava suja. E só Jesus na causa, o barco mexeu dentro da água. Eu falei: Caetano, como é que você arruma um barco furado, rapaz? Está entrando água aqui. E ele: tem uma canequinha, ele tira a água. E eu falei: rapaz, você coloquei o cano estreito e a água era suja. Passava garrafa, passava
tanta sujeira. E eu falei, meu Deus, que água suja, e começaram a tirar do barco. Tiraram o que eu peço. Eu falei, espera, né? Mas fica tranquilo. E eu tirar lá no barco, irmãos. Depois da tempestade vem sujeira. Para o barco chegar do outro lado, tem que tirar a sujeira. Tirar o que não presta. Tirar a fofoca. Tirar a contenda. Tirar o disse-me-disse. Tirar as acusações. Tira tudo. Porque o teu barco vai chegar nas promessas. O teu barco vai chegar na vitória. O teu barco vai chegar no triunfo. Tira o que não presta. Porque as coisas vão melhorar. É de joelho. Que tem de crente com o barco cheio d'água nesses últimos dias. E não está escrito. Quer vitória, mas não quer orar. Quer chegar nas promessas, mas não quer tirar o barco. Comece a ter uma vida de oração, pelo amor de Deus. O inimigo quer jogar entulho na tua casa, quer jogar sujeira na tua casa, ou seja, teu filho nas drogas, teu filho na prostituição. Tira a água do barco, você vai ver que as coisas vão melhorar. Jesus está no centro do barco, eles tiraram do barco, e o barco começa a ficar leve. Barco cheio d'água, é meio estreito. Eu não vou mais para aquela igreja porque não me deram oportunidade. O barco está cheio d'água. Eu vou sair do ciclo de oração porque eu não me dou. O barco está cheio d'água. Eu não vou para o ensaio geral, é porque isso, o barco está cheio d'água. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus em nossas vidas, teremos que tirar água do barco e deixar Ele guiar o barco. Quando Ele está no centro do barco, é aí que as coisas vão em direção em que tiver que ir. Jesus tira a água do barco. Tira, não, dos discípulos. Tirou do barco, o barco começa a caminhar. Jesus está no centro. O que me chama a atenção é que o barco às vezes representa também a igreja. Jonas desobediente, não quero fazer a vontade de Deus. Deus quer que eu pregue, eu não vou pregar. Deus quer que eu vou para um lugar, eu não vou. Vou ficar aqui no fundo do porão, dormindo. A tempestade veio, os homens do barco começaram a lançar tudo para fora. E nada de acabar a tempestade. Aí Jonas, o problema é ele. Lança ele e tudo se acalma. Mas lançou ele e acabou a tempestade. Paulo, quando falou, a viagem será difícil. O capitão, não, deixa com nós aqui que nós entendemos de barco. Colocaram mais a confiança no capitão do que as palavras de Paulo. O barco estava despedaçando e tudo lançava para fora. Agora aqui, quando Jesus está no centro do barco, nada sai para fora. Assim também às vezes o vento assopra para tirar anos de oração, jovens, tirar pessoas. Mas quando Jesus está no centro, pode passar o vento que for, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu jamais serás atingido. Está entendendo? É porque Jesus tem que estar em todas as partes da igreja. Ele é omnipresente, isso é ser, está em todas as partes ao mesmo tempo. Então eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus está aqui em nosso meio. A Bíblia diz em Efésios 4:10, aquele que desceu mesmo que subiu está acima de todas as coisas. Isso quer dizer que ele está em cima da igreja. Mateus 18:20, onde 2 ou 3 reunidos no meu nome eu estou no meio. Isso quer dizer que ele está no meio da igreja. Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alicerce, está tão bem alicerçada que o inferno é embaixo. E ele diz mais, aonde as portas delas não prevalecerão.
embaixo da igreja. Aleluia. Êxodo 14 diz que quando Israel atravessava o Mar Vermelho, o anjo ia na frente. O anjo saiu na frente porque Faraó com seu exército vinha atrás. O anjo saiu da frente e foi para trás. Isso quer dizer que ele está na frente da igreja, também está atrás da igreja. Na travessia do Mar Vermelho, duas paredes d'água se formaram, à direita e também à esquerda. Isso quer dizer que ele está à direita da igreja, também está à esquerda da igreja. Jó dizia: conheço só de ouvir falar, longe da igreja, agora os meus olhos te vê, perto da igreja. Salmo 47:5 diz que ele está no centro das moradas do Altíssimo. Isso quer dizer que ele está no centro da igreja. Romanos 10:8 diz que ele está na boca da igreja, junto da igreja e no coração da igreja. Ou seja, ele está em cima para reinar, no meio para governar, embaixo para sustentar a sua igreja, na frente para guiar, atrás para proteger, à direita e à esquerda para guardar, longe para te ouvir, perto para te observar, no centro da igreja para sacudir de poder. Isso é para quem crê, para quem busca, para quem ora. E também está na boca da igreja para ser glorificado, junto para ser sentido, e no coração da igreja para ser adorado. A igreja é eu e você. Se ele está no coração desta igreja, você já tem que sentir a presença dele. Você pode sentir? Então glorifique, 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 glorifique a presença dele. Xarabassuri camarabacheias, Chicalabacurias. Santo é teu, Senhor. Aleluia. Às vezes tem pessoas, eu estou sentindo a presença de Deus, ele tem uma reação. Aleluia. Pessoa que sente a presença de Deus, ele tem uma reação. Ele chora, ele dá glória, misturado com aleluia, ele glorifica, ele fala em línguas estranhas. Alguma reação ele tem, ele vermelha, daqui a pouco ele está chorando. É porque Jesus chegou. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Aí Jesus vai ter um particular com eles agora. Glória a Deus. Aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? E ele diz assim: quem é este? E Jesus faz uma pergunta: aonde está? Ele não responde. Ficaram impressionados no que viram e não responderam. Aonde está a vossa fé? Tem pessoa quando as coisas estão tudo bem, faz o cartão lá, conta bancária, abençoada até o tutrano. E aí, irmão, como é que está as coisas? Tranquilo? Ih, rapaz, tinha um prejuízo ali, mas fica tranquilo. Já vai tomar conta de tudo. Nossa, conta bancária está cheia. Vai tomar conta mesmo. Rapaz, eu estou tão abençoado, não posso nem cuspir em qualquer lugar que vai nascer uma coisa. Fé à vontade. Mas quando o médico fala: tem jeito. Oh, Jesus, a fé acabou. Aonde está a vossa fé? Fé, quando as coisas vão bem, tem de sobra. Quando as coisas vão mal, a fé vai se esfriando. Até porque Jesus diz: quando o Filho do Homem voltará, porventura achará fé na terra. Tem fé aí para glorificar? Tem fé nesta noite para trazer a existência das coisas que ainda não existem? Tem fé aí para as providências chegar na tua casa hoje? Tem fé nesta noite que as coisas irão mudar? Exercita a tua fé nesta noite. Exercitar a fé é chegar aqui, as portas estão fechadas, já começa a glorificar porque as portas já se abriram. Exercitar a fé. Exercitar a fé é você entrar enfermo e falar: Jesus, eu te louvo, porque não tenho mais nada. Exercita a tua fé. Aonde está ela? Aonde está Glória a Deus. a vossa fé? Quem é este homem que até a água e o vento ele manda, tudo obedece? Sabe onde
estava a fé dos discípulos, irmão? Na saída do barco. Na saída do barco não tinha tempestade. Na saída do barco não tinha ondas grandes. Na saída do barco estava tudo tranquilo. E aí que está o problema. Viver na saída do barco é muito bom. Viver quando tudo está tranquilo, isso é muito bom. Mas nunca devemos esquecer que Ele que tem que direcionar todas as coisas. Viver na saída do barco, tranquilo, vivendo no lago. Porque na saída do barco as coisas estão tudo tranquilo. E é muito perigoso viver na saída do barco, quando esquecemos que não precisamos dele para guiar o barco. Vamos no culto hoje. Hoje é sábado. Hoje à noite está propícia para uma pizzaria. Vivendo na saída do barco. Na prova, concórdia, aleluia. Vai ter culto lá na Catapulta hoje? Vai, eu estou lá, não perco. Vai ter oração na igreja? Não perco. Vivendo lá, vivendo na prova, vivendo quando as coisas estão difíceis. Está entendendo? Agora chegou, tudo tranquilo, abençoado até o tutano. Agora, filho, vai ter consagração hoje, não. Já marquei um café da manhã no hotel 5 estrelas. Vivendo na saída do barco. Na prova, comemos um bife de granja, 2 luzes de freio. Ou seja, um bife de granja quer dizer o quê? Ovo frito, 2 luzes de freio, 2 rodelas de tomate. Está vendo? E dando glória sem parar. Aí quando as coisas vão bem, não. Hoje, uma vez só por mês na igreja está bom demais. Só na ceia, tá bom. Não. Quando eu li essa palavra, Deus falou comigo: meu filho, vou assoprar o vento na vida de muitas pessoas nesses últimos dias da minha igreja. Pessoas que estão vivendo, tá entendendo? Igual o padre Saboar, deixa comigo, eu sei. O vento vai assoprar. E quando o vento assoprar, irmão, Jeová está dando sua corda. O anzol já está na boca. Jeová, vai, meu filho, vai. Quando Jeová fazer assim, ó, ele está fazendo um biquinho na igreja. O que foi? É o vento assoprando, irmãos. Para ele chegar e falar: Jesus, toma controle de todas as coisas. Se o Senhor não guiar o barco, eu não vou chegar a lugar nenhum. Dependa de Jesus para todas as coisas. Para encerrar a mensagem, Jesus chega do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, aí Jesus poderia ir na casa do governador, do prefeito. Não, Jesus vai para o cemitério. O cemitério é onde Jesus vai, porque tinha uma vida lá precisando de Jesus, que queriam a libertação, que queriam um milagre. Tinha família, mas o diabo roubou tudo dele. Ele tinha um lar, mas o diabo roubou. Porque as maiores riquezas estão sepultadas no cemitério. Que é isso, pastor? Pode explicar. Quantas pessoas que tinham sonho de ser advogado, juiz, mas devido a um acidente, desceu a sepultura, desceu os sonhos, os projetos e toda a riqueza que ele poderia ganhar. Na boate Kiss, mais de 240 jovens. A palavra Kiss, que significa descendo ao inferno. Todos ali se formando, advogado, juiz, médico. Tinha futuro para triunfar, para ser bem sucedido, filhinhos de papai. Mas devido a uma tragédia, todos desceram à sepultura. O diabo ceifou a vida de todos. Esse aqui não sonha mais, porque a Bíblia diz em Eclesiastes: tudo que vier à mão para fazer, faze-o
conforme as suas forças, porque para a sepultura para onde vais não tem ciência e nem tampouco sabedoria. E o diabo estava lá: vou sepultar esse também. Jesus chega: esse não, esse não, esse vai voltar para o seu lar, esse vai voltar para a sua família, esse vai voltar para a tua casa. Jesus chegou primeiro. Aleluias. Eu não sei o que o diabo está tentando armar para a tua família, querendo sepultar os teus sonhos, sepultar os projetos, sepultar até mesmo a tua família. Mas nesta noite Jesus está chegando aqui para te dizer: você não vai descer a sepultura antes que a promessa dele se cumpra na tua vida. Você acredita nessa palavra? Tem pessoas que às vezes olham para você, te medem, não desce aí no escada. Não, acabou. Não tem mais jeito dessa tempestade, sem perspectiva de vida. Não tem solução. Mas pela fé eu vejo Jesus vindo aqui hoje, para te dar a tua vitória nesta noite. Isso é para quem crê. Se tem duas pessoas nesta noite precisando de um milagre, a primeira pessoa sou eu. Aonde está a segunda pessoa? Levante a sua mão e glorifica. Glorifica, porque enquanto você adora, Jesus vai levar você do outro lado. Aonde está o teu milagre? Depende da tua fé. Se colocamos em pé, irmãos. Cadê a irmã Rose? Quer louvar Deus aqui? Porque eu creio que Jesus, irmãos, está aqui no nosso meio para te dar a tua vitória. Eu sinto a presença dele aqui. Eu gostaria, antes dela louvar a Deus, gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar por todos vocês. Aleluias. Não olhe para aquelas pessoas que querem que você desista. Não olhe para aquelas pessoas que querem que você pare. Não olhe para aquelas pessoas que estão torcendo para a tua derrota. Não olha para Jesus. Olha para aquele que te prometeu. Xarabacheias. Não dá o gostinho ao diabo. Xarabacheia. Porque nesta noite Jesus está aqui para romper todo o mal e te dar a tua vitória nesta noite. Xarabacheia. Eu vou estar orando. Após a oração, a irmã Rose vai estar louvando o nome de Jesus. Xarabacheia. Isso. Aqui não é proibido você glorificar. Aqui não é proibido você adorar ao Senhor. Aqui você pode sentir a glória dele. Aqui você pode sentir a presença dele. Jesus não é limitado. Jesus, ele chega na hora certa. Jesus, ele chega para te dar a vitória. Às vezes o homem esquece, muitos se abandonam. Jesus jamais vai te abandonar nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai,